Com Daniel, capítulo 11, um texto que eu já preguei aqui algumas vezes, que na minha opinião é a parte mais profunda, né, do Velho Testamento e que deixa os estudantes de escatologia, das coisas futuras, confusos. O tempo do fim, Daniel 11:40, no tempo do fim, é a pergunta que deve ser feita nesta hora. Será que a hora em que estamos vivendo é a hora final? É o momento do fim. No tempo do fim, entrará em luta com ele o rei do sul. Quem é o rei do sul? Né? Grande pergunta. E William Branham pregou 1206 sermões, pregações, fitas gravadas de 1947 a 1965, e em nenhum momento o irmão Branham fala, explica, responde quem é o rei do sul. Ele fala muito do rei do norte e nada do rei do sul. No tempo do fim entrará em luta com ele. Ele aqui eu defendo que é o anti-Mashiach, né, o anticristo. No tempo do fim entrará em luta com ele, o rei do sul. Ou seja, o rei do sul vai esbarrar, vai lutar com ele. Né? Existe a luta, esse com ele pode ser a favor e pode ser contra, né? Como no boxe lá, Mike Tyson, Evander Holyfield, eu não vejo luta de boxe, só estou dando exemplo. Está lutando com o outro ali, mas são oponentes, né? Lutar com tal adversário no ringue não quer dizer que está lutando a favor, são oponentes. Nesse caso aqui, na minha opinião, o rei do sul lutando com ele, oponentes, né? No tempo do fim entrará em luta com ele o rei do sul. Aí vem a Rússia agora, contra o qual o rei do norte se lançará contra seus carros de guerra, seus cavaleiros, seus numerosos navios. Né? A Rússia, inclusive, está fabricando mais submarinos nucleares. Né? Já tem muito, está fabricando mais ainda. Né? É o mundo se armando. Né? Índia tem bomba nuclear, está armada até os dentes. Contra o Paquistão, que tem bomba nuclear, também está armada até os dentes. Israel, todo mundo sabe que Israel tem bomba atômica, né? Está armada até os dentes, né? Contra o Irã, a Pérsia, né? Tentando fazer sua bomba atômica também para estar armada até os dentes. A China tem, tantos países na Terra têm, né? Armas nucleares, como o William Branham disse, que o mundo acaba, não é o planeta, o mundo será queimado com fogo. Né? Houve o batismo de água, 2000 anos, depois do Éden, lá nos dias de Noé. Houve o batismo de sangue, 4000 anos, no Calvário, Yehoshua, Mashiach, o Filho de Deus derramar na cruz, o sangue na cruz. Agora o que resta nesses últimos 2000 anos, 6000 anos, né? É o batismo de fogo, a profecia de São Pedro que diz que a terra será queimada, as obras que há na terra será queimada, e Pedro diz que até os céus, essa primeira atmosfera aqui, precisa ser queimada também, né? Que
tem ondas sonoras, tem satélites, tem muitas coisas aqui que precisa imagens, né? Internet, precisa ser purificado, né? Para o sétimo dia que está chegando, que é o milênio. Então, rei do norte vem contra ele. Eu vou dar meu parecer, mas só que eu não sou profeta. Também não quero ser profeta. Eu posso errar e posso acertar. E no meu parecer aqui, o rei do norte vem contra ele. Esse personagem aqui é o anticristo. Isso aqui é lá próximo às portas de Jerusalém, Israel, né? Jerusalém. É quando o rei do norte, a Rússia, vai lutar, vai guerrear, cumprindo Ezequiel 38, Ezequiel 39, né? O Gog vai subir lá. Então tem a batalha do rei do norte contra o anticristo, a besta, e depois tem a batalha de Apocalipse 19, de Yehoshua, Mashiach, o rei dos reis, o verbo, a palavra de Deus descendo da glória com os exércitos, os santos, para o Armagedon. E o Armagedon, a besta já morreu. Já foi pro lago de fogo, o falso profeta. 144 mil já se manifestou. Aí o rei do norte lá, no Vale do Meguido, Jezreel, Armagedon, lá então acontece o grande Armagedon, né? Vai ser 7 meses que Israel vai gastar enterrando cadáveres, né? Porque Yehoshua vai descer ali e fulminar tudo ali, né? O irmão Branham explicou que antes do milênio tudo morre, né? E numerosos navios, Mar Negro, Báltico, Mar Mediterrâneo. Aí o Mediterrâneo, Mar Morto, Mediterrâneo, os mares, né? Esse é lá no Oriente Médio, no Mar Negro, ali no leste europeu, onde está havendo essa guerra, né? Guerra da Rússia, o rei do norte, contra a Ucrânia. Na verdade, são dois russos lutando, que o Zelensky nasceu na Rússia, né? O solo onde ele nasceu é um solo russo. Porém, ele é judeu. Já estamos vendo um judeu na Ucrânia e um russo, Vladimir Putin. Na Rússia é gladiano. Embora a guerra ali, vemos também a América do Norte, os Estados Unidos, né, patrocinando a OTAN, a Ucrânia. Uma guerra por procuração. Na verdade, quem está se enfrentando ali é a Rússia contra a OTAN, contra os Estados Unidos, é a OTAN, os Estados Unidos contra a Rússia. Porque se os Estados Unidos não formam aliança e não envia armamento bélico poderosíssimo, essa guerra já tinha terminado em 2, 3 semanas. Porque a Rússia chegou a se aproximar de Kiev, né, a capital da Ucrânia. Aquele comboio gigantesco, né? Só não tomou por causa dos Estados Unidos e da aliança com a OTAN, né? Então é uma guerra, por enquanto, por procuração. Já se fala dos Estados Unidos tirar o apoio da Ucrânia, porque o ano que vem tem eleição na América do Norte, né? Donald Trump quer voltar, Biden quer se reeleger, e eles dizem lá, os analíticos, que essa guerra pode prejudicar a reeleição do Biden. Então já se fala de tirar as mãos. A Inglaterra, o Reino Unido já quer tirar as mãos da Ucrânia, né? Se tirar as mãos da Ucrânia, o apoio, a Rússia toma aquilo rapidinho.
E aí é onde muitos analíticos dizem que se ocorrer isso, o momento é muito perigoso, os Estados Unidos vai escolher outra hora para encarar a Rússia cara a cara, né? Por hora ali é uma guerra por procuração. E ele entrará em suas terras e, invadindo-as, atravessará e penetrará no país do esplendor. O país do esplendor aqui é Israel, onde muitos cairão. Esses, porém, hão de escapar de suas mãos. Edom, Moabe e os sobreviventes dos filhos de Amon. Muitos dizem que é a Jordânia, né? E ele continuará a estender sua mão sobre outras terras. A terra do Egito não lhe escapará, né? Tanto russos, Wagner Group, como americanos, esses dois impérios estão na África, né? Vemos o Sahel, os tambores da guerra batendo, né? Anunciando que pode haver uma guerra ali na África. Vemos que os russos estão lá, né? Também os americanos estão lá, como a Rússia está na Líbia hoje, no Oriente Médio, apoiando o Al-Assad lá, o ditador da Síria, mas os americanos também estão na Síria, né? E lá está sendo... Expliquei aí um pouquinho sobre o fracasso da Primavera Árabe na minha última pregação. Mostrei que tem 3 grupos lá, né? Estado Islâmico, os curdos e um outro grupo lá brigando pela Síria, né? Uma guerra civil, né? E o Estado Islâmico tem 63% da Síria hoje, 10% do Iraque, né? Fundado por Osama Bin Laden, né? Que era da Arábia Saudita. Seu pai tinha 50 filhos, ele era o 11º. Era um milionário, né? Herdeiro de uma fortuna milionária. A Arábia Saudita contratou ele e enviou ele para o Paquistão, para observar lá no vizinho ao Afeganistão aquela guerra que estava havendo lá entre a Rússia, a União Soviética, a antiga União Soviética. Olha onde a mão da Rússia estava. Estava no Afeganistão, lutou 10 anos lá. Aí esse Osama Bin Laden, observando, acabou indo ao Afeganistão e chamou o mundo árabe, os islamitas, né, para a jihad, a Guerra Santa. E apoiado pelos americanos, depois o Osama Bin Laden já foi amigo de americano, já recebeu armas de americano. Osama Bin Laden já teve aliança com os Estados Unidos. Esse mesmo Osama Bin Laden venceu a antiga União Soviética, os soviéticos, o rei do norte, a Rússia, foi derrotada no Afeganistão. Depois ele propôs ao ministro da Defesa da Arábia Saudita, ofereceu o serviço dele: ó, como venci a União Soviética, os russos no Afeganistão, me manda para o Kuwait, para liberar o Kuwait do Saddam Hussein. Mas aí a Arábia Saudita recusou a proposta do Osama Bin Laden, porque fez aliança com o Bush pai, né? Tem um Bush filho e o Bush pai, o presidente Bush. E aí é os Estados Unidos que vai libertar o Kuwait no Golfo Pérsico. É os Estados Unidos que vai derrubar o Iraque, o Saddam Hussein. E é os Estados Unidos que vai ficar no Iraque e vai ficar também no Afeganistão, porque como a Arábia Saudita dispensou Osama Bin Laden, o serviço que ele propôs, como eu venci a União Soviética no Afeganistão, deixa eu derrotar o Saddam. A realeza da Arábia Saudita, o rei saudita, não quis. O que ocorreu? Osama Bin Laden se rebelou. Criou a Al-Qaeda no Sudão.
foi caçado pela CIA, a inteligência dos Estados Unidos, foi se alojar no Afeganistão lá com os muçulmanos, a Jihad, lá nasceu o Estado Islâmico, que hoje, esse Estado Islâmico, domina 10 milhões de pessoas na Síria e no Iraque. E está espalhado pelo mundo todo. E o que ocorreu 11 de setembro? O famoso 11 de setembro. Veja que cruzamento, que dilema, né? O mesmo Bin Laden, apoiado pelos Estados Unidos, que venceu a União Soviética no Afeganistão, sua Al-Qaeda vai fazer aquele atentado do 11 de setembro. Ele diz que aquele atentado do 11 de setembro no World Trade Center, derrubando as duas torres gêmeas ali, foi o que o mensageiro da tarde, William Branham, disse que viria para a América. Eu discordo. Porque o irmão Branham disse que vai vir para a América na era de Laodiceia, na sétima visão do fim do mundo. O irmão Branham não viu 2 prédios em Nova York desabando, não. O irmão Branham disse que toda a terra dos Estados Unidos da América virou cratera, fumaça. Por quê? Porque os mísseis atômicos da Coreia do Norte, da Rússia, quem sabe até da China, estão todos apontados para a terra do tio Sam, né? Dos Estados Unidos. Né? E aí vemos que o Bush filho, presidente Bush filho, invadiu o Afeganistão e ficou lá 21 anos. Agora com John Biden, segundo presidente católico, depois de John F. Kennedy, que foi o primeiro presidente católico, é que ele saiu, os Estados Unidos saiu do Afeganistão. E no momento que os Estados Unidos saiu do Afeganistão, a Rússia aproveitou e invadiu a Ucrânia, porque não pode ter sossego nessa hora, é guerra, rumores de guerra. Os americanos saindo do Iraque, saindo do Afeganistão, achou que ia cuidar de outros problemas. Olha o tamanho do problema que o mundo tem hoje aí. Um Vladimir Putin, né? O rei do norte, a Rússia, estendendo suas mãos até a África e invadindo a Ucrânia, a Geórgia, a Crimeia. E há uma profecia no judaísmo. Eles dizem, é o judaísmo que diz que quando a Rússia tomasse a Crimeia, o Mashiach estaria a caminho. Porém, quando a Rússia chegar em Istambul, na Turquia, é hora de mudar a cor da roupa, porque o judeu usa roupa preta. Os ortodoxos, ultra-ortodoxos, os conservadores, porque não tem um templo. Essa Rússia, rei do norte, vai caminhar. Não pense que vai ser o fim da Rússia agora. Ela tem que chegar ao vale de Jezreel, do Meguido, para a batalha do Armagedon mesmo. Apocalipse 16, versículo 12, diz que da boca do dragão, da besta, do falso profeta, sai 3 espíritos de rã e vão ao encontro dos reis da terra, chamando-os para a guerra do Armagedon. Mesmo Apocalipse 16, 12 diz que as águas do rio Eufrates se secarão para que os reis do Oriente, do Norte, o Norte é a Rússia, o Eufrates passa no Iraque, né, na Síria, Irã, né? Então ela tem que descer por causa, o rei do norte, a Rússia, tem que descer até o vale de Jezreel, o vale do Meguido, para o Armagedon, porque é profético. A coisa é profética, não? E ele estenderá em suas terras, invadirá, as atravessará, penetrará o país do esplendor que é Israel, onde muitos cairão. Esses, porém, hão de escapar das suas mãos, Edom, Moabe, os sobreviventes dos filhos de Amon. Ele continuará a estender sua mão sobre outras terras. A terra do Egito, o Egito é a África, né? Não escapará. A África é cheia de minério, diamante, a África do Sul,
urânio, o Níger, né, que houve um golpe de Estado, né? Burkina Faso, Mali diz que se a CDO ou a União, junto com a União Africana, invadir o Níger, esses dois países que vai se juntar ao exército do Níger, vai haver guerra, porque já não tem comida. A África é pobre. Já cortaram a energia elétrica do Níger, uma guerra ali, coitado do povo africano. Coitado do povo africano. Você diz, mas não era melhor tirar a França saindo do Sahel? Burkina Faso, Mali, Níger, quem é que entra? Wagner Grupo, a Rússia. Quer dizer, vai acabar dominando, como já está dominando, os africanos. Eu vejo vídeo do Wagner Grupo lá, controlando minas de ouro, de diamante, tudo na mão agora dos russos. Eles matam os negros com uma marreta desse tamanho aqui para impor a brutalidade dos mercenários. A coisa não está boa na África. Já chega o Estado Islâmico lá que detona tudo, explode tudo, decapita, corta a garganta, mostra com vídeo. Agora os russos estão ali dentro. Entre França, entre Wagner Grupo da Rússia e Estado Islâmico, quem você acha que é o pior? Eu não vejo nada bom aí, nem no colonialismo francês, Wagner Grupo, nem Estado Islâmico, esse sofrimento sobre a África, né? Ele continuará a estender a mão sobre outras terras, e a terra do Egito não lhe escapará, tornar-se-á o dono dos tesouros de ouro, prata, né? E urânio, Níger, né? Diamante, África do Sul. Cada lugarzinho ali na África ali tem um minério importantíssimo, né? A Serra Leoa tem o quê? Lítio, que faz as baterias, né, de celulares, né? Tô dizendo, a África é rica, né? Cada lugarzinho ali, país, tem algo importante, né, que interessa as potências mundiais. Tornar-se-á donos dos tesouros de ouro e prata e de todas as preciosidades do Egito. E os líbios, e cuxitas aqui é os etíopes, pôr-se-ão a seus pés. A Líbia e a Etiópia. A Líbia também está em guerra. A Etiópia, eu dou uma examinada nela, está até tranquila, né? Embora aqui diz que a Líbia e a Etiópia pôr-se-ão aos pés. Aquela Primavera Árabe eu expliquei, de 2010, a morte de Mohamed Gaddafi, que era o ditador ali 42 anos, quando ele morreu não tem liberdade, democracia na Líbia, né? O Estado Islâmico domina grande parte da Líbia, né? E há outros grupos ali, apoiados pela Turquia, Erdogan, apoiado pela Rússia, né? Há um problema grave na Líbia, a guerra civil não acaba, o país tinha 17 milhões de habitantes, 5 milhões já espalhou pelos países vizinhos. Não para ali, é uma instabilidade muito grande na Líbia. Etiópia, a gente dá uma olhadinha na África, a Etiópia está tranquila, mas é dito aqui que tanto a Líbia como a Etiópia, os cuxitas, pôr-se-ão aos seus pés, mas virão perturbá-lo. As notícias provindas do Oriente e do Norte, aqui é China e Rússia, né? Porque as águas do rio Eufrates vai secar, e ele partirá com grande furor. Quando as águas do rio Eufrates secar, Apocalipse 16 diz que os reis do Oriente e o Norte cruzam o Eufrates para ir para o Armagedon, né? O mundo se prepara para o Armagedon. Quando fala Armagedon, é isso aí mesmo. É a última guerra, né?
O mundo caminha para isso. Eu já disse aqui que em 62, quando John F. Kennedy houve a crise dos mísseis cubanos aqui, Nikita Khrushchev colocou mísseis aqui em Cuba, John Kennedy colocou mísseis na Turquia, apontado para a União Soviética. A União Soviética colocou aqui, ó, 100 e poucos quilômetros apontado para Miami, Flórida. Mas o governante russo recuou, né? John Kennedy ganhou aquela guerra. John Kennedy foi o primeiro presidente católico dos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos teriam um segundo presidente. Esse é John Biden. Nikita Khrushchev recuou. A União Soviética recuou. Houve 60 anos sem perigo de uma guerra fria. Agora a história está se repetindo. Eu não acho que a Rússia vai recuar. Dessa vez não. Estamos no tempo do fim. Com tanto poder atômico que ela tem, eu não vejo ela recuando, não. Ela vai avançar. Da Ucrânia para a Turquia e até para Israel, né? Isso é o tempo do fim. Mas virá perturbá-lo notícias provindas do Oriente e do Norte, e ele partirá com grande furor para destruir e exterminar muitos. Armará as tendas do seu palácio, esse personagem, entre o mar, isso é o Mediterrâneo, e a montanha do Santo Esplendor. Essa montanha ainda não está na mão de Israel, é o Monte Sião. No topo é o Monte Moriá. Lá tem duas mesquitas, a Al-Aqsa e o Domo da Rocha, a mesquita de Omar, que é o lugar santo. Tem uma pedra ali que está escrito Yud-He, Vav-He, YHWH. Os judeus falam Hashem. Hashem não é o nome do Eterno, é só um título. Eles têm medo de citar o nome do Eterno em vão. Mas o nome Yehoshua, com 8 letras, nesse nome Yehoshua está as 4 letras, Yud-He, Vav-He, YHWH, está no nome de Yehoshua. Portanto, o nome de Yehoshua é o nome que salva. Não é Jesus. Jesus é a marca da besta. O anticristo vem de Roma. Ainda tem um personagem que não apareceu e vai aparecer a qualquer hora. Um Papa dos Estados Unidos da América. A primeira besta é Roma. A segunda besta é a América do Norte. Da América do Norte, disse William Branham, vem um Papa americano. Não é o Francisco, da Argentina. É um outro Papa. Tem um personagem vindo que vai fechar esse quadro todinho aí de Daniel 11 que eu li. Aí então desencadeia tudo. Esse personagem é um Papa dos Estados Unidos que vai trazer o ecumenismo, né? Que já está aqui, né? De olho na profecia. Essas pregações que eu estou a fazer nesta hora, estou a fazer desde a minha casa. Não é para ser feito em templo. Eu já disse que comigo não haverá templo. As congregações serão como no tempo de Paulo, Romanos 16, na casa de Áquila e Priscila, na casa de Nifas, né? Lá em Tessalonicenses, na casa de Arquipo, lá com Filemão, a igreja era em casa. Yehoshua está fora dos templos. Atos 7,48 diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Apocalipse no finalzinho diz lá que no céu não tem templo. A cidade, né? De ouro puro, sua praça, não vi templo, né? O templo de Deus não é 4 paredes, não é CCB, Assembleia de Deus, Adventista, Universal, o Templo de Salomão no Brás. O templo de Deus não é mundial, não é Sara Nossa Terra, luz para os povos. O templo de Deus é você, homem e mulher, se é que o Espírito de Deus habita em você. E quem destruir o templo de Deus, você vai viciar
seu corpo em drogas, cigarro, bebida alcoólica, prostituição, adultério. Quem destruiu o templo de Deus, que é seu corpo, está escrito, Deus o destruirá. Então, o seu corpo, que é o templo de Deus, você deve levar ele para Hebreus 12:14, 1 Pedro 1:16, sede santo, porque eu sou santo. Hebreus 12:14, sem santificação ninguém verá o Senhor. As igrejas não são santas, são lojas, são denominações, são empresas, são bancos. Quem pode ser santo é você, homem ou mulher, se você voltar à palavra de Deus. Portanto, essas pregações estão sendo realizadas fora dos templos, porque Yoshua está fora dos templos. E eu tenho o direito, como cidadão, como cristão, de escolher um homem de Deus para seguir. Lutero morreu, era homem de Deus. Paulo morreu, era homem de Deus. William Branham morreu, William Branham era homem de Deus. Eu tenho aqui, estou te apresentando 3 ministérios. O irmão Branham disse que o ministério de um homem não morre. Então, se eu fosse seguir Lutero, eu teria que batizar na Trindade, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e pôr aspersão, jogando água na cabeça dos outros. Eu não vou seguir Lutero, embora eu creia que Lutero foi um homem de Deus. Se eu tiver que seguir o William Branham, vou ter que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, porque era assim que o irmão Branham fazia, mas o nome Jesus não tem Yud Re, Vav Re, YHWH. O nome Jesus é a marca da besta hoje. Então quem você vai seguir? Qual ministério? Ora, o ministério do apóstolo Paulo, homem de Deus. Paulo batizava em nome de Yehoshua Mashiach. Então eu estou certo. Entre o ministério de Lutero, de William Branham e de Paulo, eu escolho Paulo, a sã doutrina de Paulo. Não devemos pagar dízimo, não há divórcio. A mulher tem que colocar o véu na cabeça em público, lavar os pés na hospedagem, 1 Timóteo 5:10, quando houver hospedagem em sua casa. Não existe divórcio na sã doutrina. Eu escolho a sã doutrina. Não vou desfazer do Mombrano. Mombrano foi um homem de Deus. Eu acredito nas profecias que Mombrano ensinou, das fitas. Mas a doutrina, eu acredito na doutrina de Paulo. Então, estamos vendo esta hora. A hora do rei do norte, o rei do sul também deve estar aqui nesta hora, né? Tem gente que diz que o rei do sul é o Estado Islâmico, é os muçulmanos. Eu não vejo assim, porque o Estado Islâmico nasceu no Afeganistão. Aí é Oriente, né? É a Ásia. O rei do norte, você sabe que a Rússia ela é Euroásia, ela está um pedacinho da Europa e mais Ásia. O rei do norte vem da Ásia. E o rei do sul deve vir do ocidente, né? E no Antigo Testamento tínhamos o rei do sul, o Egito, e o rei do norte, a Síria, com Antíoco Epifânio. No tempo dos Macabeus, colocou a estátua de Zeus, fez o povo judeu. Os Macabeus resistiram, né? Fez o povo judeu sacrificar porcos lá no segundo templo, né? Que Zorobabel, Esdras, Neemias trabalharam para aquela construção, né? Aliás, construção, né? Do primeiro templo de Salomão, porque o segundo templo quem fez foi Herodes o Grande, né? Nabucodonosor destruiu o primeiro templo, então Zorobabel, Esdras e Neemias trabalhou para restaurar a cidade, o templo. E aí, no tempo de Antíoco Epifânio, ele fez essa profanação lá. O Antíoco Epifânio é o rei do norte. É uma figura do que vai acontecer de novo em Israel, e é o que está a caminho, né? Depois Herodes fez o segundo templo, 46 anos para fazer. Agora Israel prepara-se para fazer o terceiro templo. Já fez uma ponte que liga lá
a Jerusalém Antiga, ao monte do futuro templo, já está fazendo metrô da cidade, da capital, Tel Aviv, até Jerusalém, até ali o pé do Monte Sião. Está tudo em desenvolvimento. Esse terceiro templo, ele vem. E eu quero ser claro aqui, minha pregação, eu quero ser mais simples possível. Esse terceiro templo, ele vai vir. E quem vai se sentar, segundo está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, quem vai se sentar nele é um Papa americano de Roma, né? Ele só tem que se sentar ali para cumprir a profecia. Você sabe que o segundo templo foi destruído no ano 70. Não havia ainda igreja católica romana no ano 70. A igreja romana mesmo, ela nasce na era de Pérgamo, no ano 325, quando os cristãos ali que formavam a igreja vai casar com o Estado romano, com Constantino. No concílio de Pérgamo é casado. É ali que vem a igreja romana, aí vem os papas. O papa atual é o de número 366, o Francisco, né? Então ela começa no ano 325. Porque antes ali a cristandade, os cristãos eram verdadeiros, mas Constantino viu que perseguindo os cristãos, eles eram milhões no mundo e o reino de Constantino, o Império Romano de Constantino estava ruindo, estava indo na bancarrota. Ele viu que se ele virasse, é igual esses cantores gospel hoje, Vitória Souza, Ludmilla, Cassiane, Fernanda Bru, isso aí tudo é artista. Constantino foi o primeiro artista a se fazer cristão sem ser cristão. E fica aí, o mundo gospel evangélico chocado porque tal cantora deu apoio e cantou lá entre LGBT, né? Todo mundo assustado. Não vê que é artista, cada pregador de igreja protestante, seja Augusto Nicodemo, é artista, Hernandes Dias Lopes é um artista, Paulo Júnior é um artista, Caio Fábio é um artista, esses pregadores pentecostais são como Constantino. Constantino analisou qual é mais vantajoso: virar um artista, se passar de cristão falsamente, ganhar o apoio dos cristãos, ou continuar perseguindo os cristãos. Ele até teve um sonho com a cruz em cima da igreja de Santa Sofia, passou a usar uma cruz. Esse artista Constantino, hoje, esses cantores e pregadores usam a Bíblia. Artistas falsos. Eu não creio neles. Se você crê, problema seu. Mas há uma falsidade grande. Mas o que eu quero voltar aqui é nisso aqui. Não tinha como a besta, Papa de Roma, sentar no Templo de Jerusalém, lá no ano 64, quando Paulo ainda estava vivo, lá no tempo de Nero. E o nome Nero representa 666. Não fica pensando que é só Vicaris Dei, Filii Dei no trono do Papa que dá 666. O nome Nero, no hebraico, dá 666. E ele colocou fogo em Roma, pegou o violino, foi tocar no Monte Vespúcio, botou a culpa nos cristãos. E Paulo ganhou uma machadada no pescoço. E o que vem, a besta que vem é tipo Nero. É tipo o imperador romano. Lê lá Apocalipse 17, né? Explica direitinho, né? Isso. Não é hora de se descuidar. Esse é o tempo de profecias, ou seja, o terceiro tempo vai ser construído. A ponte já está feita, o metrô está sendo construído, e o Papa de Roma só tem que ir lá e sentar. Hoje o Papa de Roma, se ele for a Jerusalém, não tem tempo, ele só vai no Monte Ocidental, Monte das Oliveiras, faz uma rezazinha e coloca uns papelzinhos lá. Mas quando vier o terceiro tempo, eles vão colocar o Papa de Roma sentado lá no templo que eles vão construir. Aí quando ele sentar, ele não precisa nem morar em Jerusalém.
Jerusalém, Jerusalém. Só precisa sentar nesse tempo para cumprir a profecia de Paulo, homem do pecado, filho da perdição. Vai se sentar no templo de Deus. No templo de Paulo havia o templo de Deus, mas não havia papas. No ano 64. Havia o segundo templo lá em Jerusalém, mas não havia igreja católica em Roma, Santa Sé, Vaticano. Tinha o templo, mas não tinha o Papa, né? Agora tem os papas, mas não tem um templo. O terceiro templo vem para a profecia de 2 Tessalonicenses 2:4. Se cumpriu, um Papa de Roma, americano, vai se sentar lá. Ele só tem que se sentar. Sentou, simplesmente sentou, deu a sentada, é claro que ele vai sentar. Porque quando o Papa visita Jerusalém, a comunidade judaica, o judaísmo, os rabinos dão o maior apoio. O primeiro-ministro dá o maior apoio. Pode que eles façam um rabino virar o Machia deles, mas quem vai sentar lá será o Papa de Roma. A besta. Os judeus podem até fazer um rabino virar Machia para eles. Um falso Machia. Mas que essa profecia de Paulo, com essa construção do terceiro templo que virá, a profecia de Paulo está a caminho e vai se cumprir, vai. Ele só tem que se sentar lá uma vez só. Os judeus dão honra ao Papa de Roma nesse terceiro templo. Pronto, a profecia de Paulo se cumpriu. Mas lembra-te que William Branham diz que na construção do terceiro templo haverá o rapto. Quando o terceiro templo ficar pronto e os judeus começarem a matar a vaca vermelha, aí Moisés e Elias aparecem. Vou pregar para os 144 mil. Eu creio que eu estou sendo bem simples. Minha pregação é bem simples. Não tem como você não entender o que eu estou pregando. Você pode recusar, rejeitar minha pregação. Porque ela não é feita numa catedral, com estúdio, num templo, com ar-condicionado. Não tem luzes, aquela coisada todinha que esses grandes artistas, pregadores de igreja têm. Mas ela é simples. Ela é simples porque Deus é simples. Então toma cuidado. Porque estamos no tempo do fim. Eu vejo assim, os acontecimentos, essa prorrogação que Deus deu mais 60 anos à humanidade, depois da crise dos mísseis cubanos, a Guerra Fria, União Soviética, Estados Unidos, John Kennedy e Nikita Khrushchev. Agora estamos aqui em outro palco, de acordo com Mombrana, né? Um segundo presidente católico, John Biden. Uma mulher vice-presidente, Mombrana profetizou isso, na Casa Branca. Kamala Harris, né? Está tudo aí em andamento. Só não vê quem não quer ver. A figueira que é Israel brotou, né? O retorno dos judeus, né? Israel voltou, né? Mas não era só a figueira que iria brotar. O anticristo também iria brotar seus rebentos, né? Aí o ecumenismo, acordos de Abraão, no Emirados Árabes, uma mesquita, uma sinagoga e uma igreja. E o Bahrein assinou acordo de paz com Israel. O Egito já tinha, né? Desde 1980, o Egito já tinha acordo de paz, esse país árabe, com Israel, porque Israel devolveu a península do Sinai, que Israel conquistou na Guerra dos 6 Dias. O Bahrein assinou, agora está normalizando com a Arábia Saudita, que é o centro. É lá que está a Meca, né? O centro do islamismo. Né? Benjamin Netanyahu diz que se houver acordo de Abraão com a Arábia Saudita, ele será um salto quântico, né? Que aí vai ficar mais fácil para a montanha sagrada voltar aos judeus, porque o coração do mundo muçulmano é Meca. Lá tem a Pedra Preta, onde todo muçulmano tem que ir lá rodar, dar uma volta. O coração do mundo muçulmano é a Arábia Saudita, Medina, aonde tem a sepultura do profeta Maomé, onde William Branham diz que a cada 24 horas eles trocam um cavalo lá, porque eles creem que Maomé vai ressuscitar e montar num cavalo branco e governar a terra. Imagina! Isso, o acordo de Abraão!
entre Israel e a Arábia Saudita, o rei Abdal e o príncipe Bin Salmão. Imagina, é certeza que esse terceiro templo vem, e tudo isso é os rebentos do anticristo, de Roma, do Papa Francisco, se manifestando na terra. Não pense que só a figueira iria dar seus rebentos. Outras árvores, William Brandt, mesmo a igreja de Deus, daria seus rebentos. E a igreja já deu seus rebentos. Não tem mais nada para acontecer com a igreja. Já veio o quê? Depois do protestantismo, veio o pentecostalismo, deuteropentecostalismo e, por último, o neopentecostalismo. Todo tipo de movimento que deveria vir à terra já chegou. Não tem mais nada para vir à terra. O que tem que aparecer agora é o último dos movimentos. Que movimento? O movimento da palavra original. O movimento da sã doutrina. Voltar ao que está escrito no Evangelho de Paulo. Não há divórcio, a mulher usar o véu em público, não pagar dízimo, a igreja não é em templo, é em casa. Aí sim, a igreja voltando à palavra original, então vai se cumprir tudo, né? Não tem tanta folha aqui, tá tudo espalhado aqui, umas 15 folhas, eu tenho que achar as coisas, né? Tem coisa que eu vou guardando ali, eu ia falar sobre Daniel 8, 23, 25, mas não vou falar sobre isso nessa hora, né? O retorno de Israel, Jerusalém será pisado até que o tempo dos gentios se cumpra. Lucas 21, 24. Mas a figueira iria brotar e brotou. Tem 75 anos que os judeus estão voltando. Mesmo agora na guerra da Ucrânia, judeus ucranianos voltam a Jerusalém, as outras árvores. Já brotaram o comunismo. Se reinventou. Mas está aí, o judaísmo. Tem mais nada para vir aí. O último movimento do judaísmo agora que está frenético é a Kabbalah, onde eles chamam Satã de criatura divina. Malachim, onde pregam reencarnação, já brotou. O judaísmo, lembrando de ser um espírito de sapo, o catolicismo, outro espírito de sapo, e o protestantismo, outro espírito de sapo. Esses três espíritos de sapo levarão o mundo ao ecumenismo, a imagem da besta. O trabalho já está pronto. O que estava faltando a palavra original. Mesmo aqui na mensagem, o princípio e o fim da dispensação gentílica, referência 100, William Brandt diz: o rei do norte está vindo, o qual não é nada menos que a Rússia vindo pressionar contra ele, o anticristo, como um redemoinho, um furacão. É isso que está vindo. William Brandt disse: a grande batalha do Armagedon. Isso é tão grande que o rio Eufrates, lá no Iraque, na Síria, o rio vai se secar para os reis da terra cruzarem, irem para o Armagedon, a grande matança. Eu disse, Ezequiel 39, 7 meses, os judeus vão gastar para enterrar cadáveres. É uma guerra grande. É isso aí que está vindo. Não brinca, a palavra de Deus está aqui. A palavra de Deus está cumprindo. Ezequiel 38, Gog, a Rússia vem com a Pérsia, o Irã, Cuxa, a Etiópia, né? Put, a Líbia, vem com Gomer, Bet-Togarma. Eles vêm para as portas de Jerusalém, Jerusalém. Que coisa! Como que Ezequiel, Daniel, o Apocalipse de João, as profecias estão em evidência. Eu não entendo profecia, mas a Bíblia é uma profecia como um jornal para hoje. Você lê a notícia, os eventos. Você está em Ezequiel 38. Quer dizer, mais de 2000 anos, o profeta profetizou. Você lê,
está em Daniel 11. Tudo está acontecendo no mundo. Você lê, está em Apocalipse, tal capítulo, ou seja, a Bíblia. Não dá para explicar porque é a mente de Deus, do Mashiach, mas ele deixa claro os eventos. A imprensa, a internet divulga e a gente lê, vê, e vê que os eventos estão cumpridos. Eu não sou profeta. Nem quero ser profeta. Eu sou só um pregador que estuda a Bíblia há quase 35 anos. 35 anos estudando Ezequiel. É pouco tempo? 35 anos estudando o livro de Daniel. É pouco tempo? Eu não preciso de ir para a faculdade, estudar teologia para pregar. Pregação é um dom de Deus. Pregar é um dom de Deus. Estudo eu estou fazendo aí desde os 15 anos de idade, estou com 50 anos de idade. Desde os 15 anos lendo a Bíblia, estudando profecia, ninguém prega. É hora de pregar, porque deve haver um despertar. Nesta hora de Mateus 25:6, o grito da meia-noite. A era de Laodicea termina à meia-noite, a porta fecha, as prudentes entram, bodas do cordeiro, as nécias, insensatas, loucas, ficam para trás, haverá choro, ranger de dente, a grande tribulação. Quem não subir no arrebatamento verá o Armagedon, o rio Eufrates secar, verá as taças, o que falta para se realizar das 7 trombetas. Quem não subir verá o julgamento, a ira, o dia da ira, o dia de Deus, a ira do Cordeiro. Escapa-te, homem! Escapa-te, mulher! O dia da ira, o dia de Deus está chegando. A ira do Cordeiro. Estou só avisando, eu não sou profeta. Não quero ser profeta, eu sou um pregador, já preguei 200 pontos do Evangelho de Paulo. Mesmo eu não sendo profeta, isso é bom. Porque se um homem se levantar como profeta aqui nesta hora, eu vou ver se ele prega Paulo sem sair uma vírgula. Se ele sair uma vírgula, um ponto do Evangelho de Paulo eu não devo seguir. Mas eu não sou profeta. Eu sou só um pregador, um pregadorzinho, qualquer que Deus levantou nesta hora para ajudar os filhos e filhas de Deus. Eu tenho pregado aqui. Guarda a virgindade, homem. Guarda a virgindade, mulher, se você quiser ter um santo matrimônio. Quem não guardou a virgindade não merece ter um santo matrimônio. José guardou a virgindade quando a mulher do Potifar mandou os funcionários embora, os empregados, perfumou a cama, queria cometer adultério com José. Se José faz aquilo, ele não casaria com a Zenate Paniá, ele não iria virar o governador do Egito. Ele existiu, ele venceu o pecado do sexo. Aí teve um belo de um casamento. Seus 11 irmãos não sabiam que ele era o governador, cegos. José é um tipo do Mashiach, casou com uma noiva gentil, com uma esposa gentílica. Não? Guarda a virgindade. Quem não guardar a virgindade não deve ter um santo matrimônio. E como que uma mulher que tem a virgindade joga na lata do lixo, aí fica praticando pecado de sexo, depois vai mentir dentro das igrejas, dizer que é virgem, já foi uma fruta tocada, comida por todos, essa fruta. Isso não é casamento, gente. Da mesma maneira, a virgindade não é cobrada só da moça, é do rapaz, porque um rapaz deve ser puro como José. Não em mentir dentro das igrejas, virar crente, dizer que é virgem, depois se descobre que não é. Deveria ser virgem, ser puro. Quando você vai cometer pecado de sexo fora do santo matrimônio, você está roubando sua futura esposa. E a moça que vai perder a virgindade está roubando seu futuro marido. É um roubo, é uma fraude. Seu corpo, homem, é para uma mulher. Seu corpo, mulher, é para um homem.
Se você não guarda a pureza, a virgindade, você não merece o casamento. O santo matrimônio. E o santo matrimônio, 1 Coríntios 7, o santo matrimônio de Hebreus 13 e 14, é para quem venceu o pecado. Guarda a virgindade, homem e mulher, é minha pregação. Porque aqui, na palavra original, que é para poucos, não haverá divórcio. E também aqui não se aceitará uniões ilegítimas. Né? Coisa que Paulo não aceitou que os cristãos Yehudim, judeus lá de Jerusalém, Pedro, Tiago, João, implantou isso lá. Eles estavam na Torá. Você não vê que Pedro e João continuam orando 3 vezes por dia, seguindo a Torá certinha. No tempo, 3 orações. Continua a circuncisão. E continua aquela pureza que deveria haver lá em Israel, mas agora estava na igreja primitiva. E essa coisa vem para a igreja das nações. Eu sei, estamos num mundo podre e meio, perdido. Mas a palavra original deve voltar. O fim está chegando. O fim está aí. E o dinheiro está saindo de circulação. Tudo é Pix, não? É Drax, não? O Brasil agora também vai fazer igual na Índia, não? O Narendra Modi lá tirou o dinheiro de circulação e botou tarjeta, né? Cartão, dinheiro digital, aí a Índia é pobre. Mas por que ele fez aquilo? Por que os governos do mundo querem tirar o dinheiro de circulação? Claro que é para cobrar impostos, gente. É a maneira de ninguém sonegar, não? É melhor para os governos, porque não tem dinheiro em circulação, não haverá sonegação de impostos. Mas isso também que a IA, a inteligência artificial está trazendo, fará vir o controle total. Ninguém poderá comprar e vender se não tiver essa marca da besta, esse controle total. Né? E com a tecnologia, satélites, o desenvolvimento da IA, inteligência artificial, que há hoje na Terra, já está no ponto disso ser implantado. Né? Vamos ver quem vai implantar primeiro. A Índia já começou, a Europa também já começou, o Brasil não vai ficar para trás. Eles só não vão mandar nos russos, nos chineses, nos reis do Oriente, da Coreia do Norte, China, Rússia, isso aí não entra. Irã não entra nisso, né? Mas esse mundo ocidental vai entrar nisso. Então eu termino dizendo o seguinte: arrependei-vos, Atos 2:38. Pedro não disse seja batizado em nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus ainda vai fazer 500 anos. O ano que vem, porque a letra J ainda não tem 500 anos. Foi Jean Jorge Tricina, embaixador do Papa Leão X na Alemanha. Ele foi também embaixador de Clemente VII e o Papa Paulo III, que mudou a fonética do I para o J. E agora o mundo... Você achou que escapando da mariolatria, deixando de rezar a Ave Maria, adorar Maria, você já estava no céu? Agora você tem que escapar da Jesus-olatria. O nome de Deus é Yehoshua. Seja batizado. Primeiro se arrependa. Tira os olhos da televisão. Vá usar a túnica. Como eu. Começa se arrependendo, porque batismo, Pedro diz, é para quem se arrepende. Você tem que mudar de pensamento. Nada muda você, não? Pois aquele que está no Mashiach, nova criatura é. Você vai ter que se arrepender. Arrependimento é mudar os pensamentos. Mudar a mentalidade, deixar Deus alterar tudo. Depois, como Etíope, eunuco em Atos 8, se você crê de todo o coração, deve receber o batismo em águas, em nome de Yehoshua Mashiach, porque Romanos 10, 9 e 10, capítulo 10, versículo 9 e 10 diz que se com tua boca confessares que Yehoshua é o Senhor, crê no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, então você será salvo. Então você sabe o que você deve fazer. Que Deus, Pai Jeová, e seu Filho Yehoshua possa abençoar todos os filhos e filhas de Deus. Eu não os conheço, mas Deus sabe onde está cada filho e cada filha de Deus na terra. Amém.